Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu tenho tido muita satisfação em apresentar vários grupos, várias instituições e várias ONGs ao longo de muitos anos apresentando o programa Diversidade e um anterior que eu tinha no rádio, porque a gente vê a evolução do trabalho desses grupos, dessas ONGs, dessas instituições e de todas as pessoas que têm trabalhado em prol das pessoas com deficiência, para socializar, para integrar na sociedade de uma forma mais justa, mais dinâmica e melhor. Precisa-se de juntar a família. E nós temos visto que a maior parte dessas instituições tem colocado a família no entorno e às vezes como protagonista da situação, levando seus filhos, seus parentes, seus pares de uma maneira geral, para um progresso rápido de integração, melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Precisa de integração da família. Nós vamos falar com a Esther, que é presidente do Grupo Raverim, que usa mais ou menos o mesmo estilo de trabalho. A família tem que estar no entorno, ou junto, ou centralizada. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite. A família é um elemento primordial, né? O indivíduo deficiente faz parte de uma estrutura familiar e é com essa estrutura familiar que nós temos que trabalhar. Ver os seus potenciais, as suas dificuldades, ajudar a vencer os seus desafios e a família caminhar. Porque a família é quem mais conhece o indivíduo, né? Faz parte do seu sangue. Então, ela consegue identificar melhor, consegue agir melhor, consegue amar mais. Ama, né? A gente diz que a família ama seu filho. E muitas vezes, no amar incondicional, ela não vê as possibilidades desse filho, porque muitas vezes ela acaba superprotegendo esse filho. Então, qual é o nosso trabalho? É que ela possa crescer junto com o seu filho. Ela possa ser corresponsável nos processos e ela possa ser facilitadora para esse indivíduo crescer. Na medida que ele cresce, como eu já disse, ela também vai crescer. Se nós olharmos as histórias das famílias, há fases diferentes na vida da família. Quando você tem um bebezinho, você tem um vir a nascer. E quando você recebe a notícia de um filho com deficiência, é quase que aquele filho idealizado não é aquele filho que está lá na sua frente. E a família vai ter que se reorganizar frente a esse conhecimento. Ela vai precisar criar energias para poder dar uma continuidade de atendimento. Infelizmente, há anos atrás, a gente não tinha muito esse trabalho, né? Sim. Os médicos... Colocava-se o deficiente lá numa instituição e a família achava que ele já estava bem cuidado. Acabou. Hoje existe todo um trabalho, desde o momento do nascimento dessa criança, para que essa família possa ter a base, ser a base de sustentação para que possa levar toda a vida a fio. A gente fala que as pessoas têm que olhar as possibilidades, não só as dificuldades. E é esse trabalho que a gente faz, olha as possibilidades. Hoje, como eu estava te dizendo um pouco antes, hoje a gente tem, nessa linha cronológica, o envelhecimento das pessoas com deficiência. A história nos contava que eles morriam de deficiência intelectual na juventude. Sempre ouvi dizer isso. Principalmente os Downs, né? Chegava a 25 anos, não passava dali. Hoje não é verdade. Nós temos Downs e outras pessoas com outras comorbidades há mais de 60 anos. Então, veja quanto que nós avançamos, quanto a ciência avançou para que essas pessoas pudessem ter qualidade de vida. E quanta família também passou de fase em fase, também tendo que se avançar para poder lidar com esse momento. Hoje nós estamos procurando estudar o envelhecimento das famílias e o envelhecimento das pessoas com deficiência. Quais são os projetos de vida para essas pessoas? Porque a mãezinha de 40, 50 anos atrás não tinha conhecimento. Não, e até identificar dentro da família quem é que vai dar continuidade ao processo de cuidado, de cuidador. Porque os pais estão lá com 80, 90 anos, né? Morrem, o filho já está com 60, e quem é quem é que vai continuar? Por isso que a gente trabalha hoje muito com os aspectos da legalidade. A interdição é um fato importante, não é a interdição total, é a interdição parcial. E lá vai se buscar quem vai dar continuidade. A gente tem que olhar também que não é só o título, né, quem vai dar, como que essa pessoa está convivendo com essa pessoa com deficiência para ela poder ter uma forma de ação que não traga tantos prejuízos. A história da vida institucional nossa mostra muitas coisas. Por exemplo,
Eu trabalho na ADERE, que também é uma outra instituição que atende pessoas com deficiência. Também temos já muitas mortes de pais, como no Grupo Raverim. E o que a gente vê? Muitas vezes, assim, ele vai ficar um período com um irmão, outro período com outra irmã, ou está na casa morando sozinha com uma infraestrutura, mas as pessoas que podem cuidar dele não têm a vivência com ele. Certo. Então, esses pais que protegeram o sistema familiar deixaram um vácuo nesse contexto. E os próprios filhos também aceitaram esse vácuo, né? Você acha que as famílias deveriam se aconselhar, mesmo que não tenha um filho sendo cuidado pelo Grupo Raverim, por exemplo, ou pela ADERE, ou por várias outras instituições? Você acha, olha, meu filho não está lá, mas eu gostaria de ir lá me aconselhar, porque é delicada essa relação, não é? Muito, muito. Tanto que a gente já tem programas de estimulação precoce. No primeiro momento, a gente já vai começar a trabalhar com a família do potencial que essa família tem de poder cuidar desse filho. Né? Hoje, olhar para uma pessoa com deficiência é diferente de 50 anos atrás. Ele estava escondido. 30 anos atrás, ele estava escondido. Sim. Hoje, você vê, até pelos meios de comunicação, e o seu programa é essa possibilidade de mostrar pelos meios de comunicação a informação, levar as pessoas a conhecerem essa realidade, porque elas não conheciam, então ficava só assim, na busca incessante dos médicos que eu pudesse ouvir aquilo que eu queria ouvir, né? Você falou meio de comunicação, eu vou usar uma máxima do meio de comunicação para atingir a questão da família. Diz que uma comunicação bem feita, ela exige 3 partes, certo? Existe o gerador da comunicação, né? O gerador do fato, o meio em que vai ser transmitido, seja televisão, seja internet, rádio, livro, né? Ou megafone no meio da rua, esse é o meio, e o ouvinte, o receptor da informação. Se qualquer um desses 3 pontos estiver com problema, a comunicação não foi realizada perfeitamente. Exatamente. Correto? Se eu gerar uma informação distorcida, o meio vai levar uma informação distorcida e ela vai ser mal recebida. Se o receptor também não estiver preparado para receber aquela mensagem, também não vai entender nada. E se o meio estiver distorcido, estiver com RF lá, que a gente fala, radiofrequência, também não vai dar certo. Então, partindo desse princípio, eu diria assim, as instituições hoje estão trabalhando com foco, né? Olha, a família tem que estar envolvida no processo, né? As crianças já estão percebendo isso, que quando ela tem uma atividade que a família participa, ela tem um ganho maior, um progresso maior. Mas as famílias do outro lado, vamos colocar lá, o receptor, a família, elas já estão assim se preparando, estão sendo informadas que a posição delas é delicada no seguinte sentido, tem 3 fases, vamos colocar, a fase pior, que é aquela família maldosa, aquela família que não quer assumir risco, que não quer problema e que simplesmente abandona os seus. Tem aquela família que protege demais, faz uma super proteção, que também é um sistema de discriminação. E tem aquela família que fala assim, ah não, ele está bem cuidado lá, beleza. Nenhum desses 3 casos está correto. Que na síntese é uma só. Como é que nós faríamos para começar a fazer com que esse receptor, as famílias de uma maneira geral, comecem a entender que a participação junto com a escola é importante? Eu acredito, né, que isso a gente já vem até no ensino normal, né, na parte pedagógica. A família tem que olhar que na hora que ela está indo para uma reunião de escola, ela está indo para uma reunião para falar do filho dela, para saber coisas que acontecem sobre o filho dela e levar suas angústias. A gente não pode a troca. A gente não pode delegar ao outro a responsabilidade. Eu acredito que a gente chama a família como corresponsável. Ela tem que ser facilitadora de um processo. É isso, corresponsável. Quando eu sou corresponsável, eu não posso atravancar. De um outro lado, eu tenho as famílias que querem fazer, só que elas não sabem, elas não tiveram essa história de vida. Então, a gente não as culpa, não devemos culpar a família. A gente diz que ela está dando aquilo que ela pode dar. Nesse sentido que você está falando, que tem muitas famílias que não têm o conhecimento suficiente para dar, né? E aí, perdão total ou simplesmente elas usam esse argumento também da ignorância
Não. Para não fazer? Não. Porque uma das coisas que eu detesto na minha vida, Esther, é assim, alguém que grita, façam alguma coisa, alguém faça alguma coisa. Parece que você está de fora do problema. Por isso você não quer agir, você não quer ser protagonista, nem coadjuvante, você não quer entrar, você não quer participar. Então, por isso que a gente diz que a família tem que ser atendida. Não simplesmente você não passa uma lição para casa para ela fazer. Você tem que trabalhar com ela, com os seus sentimentos, com as suas forças, com as suas fraquezas. E ela construir, junto com o profissional, um plano de trabalho. E quando eu digo ela é participativa, você falou muito bem, ela é protagonista. E muitas vezes a gente é protagonista e não sabe que é protagonista. A gente não sabe o que é a nossa responsabilidade. E quanto que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Se eu estou pensando no sistema familiar, eu estou pensando em compartilhamento. Eu não estou pensando numa única pessoa. Apesar que hoje a gente encontra casos que tem uma mãe e um filho com deficiência. Mas a gente vai buscar no entorno dela quem são os outros elementos familiares, amigos, que possam estar juntos nesse processo. No caso de vocês lá, o Grupo Haverim, vocês recebem pessoas para aconselhamento, mesmo que não esteja com os filhos lá dentro? A gente recebe num processo de triagem. O que é importante a gente ver? Que a família, quando vai buscar alguma coisa, eu entendo que ela já está em movimento. Sim, já é um belo passo. Já é um belo passo, não é? Porque nessa busca dela, ela está querendo alguma coisa que muitas vezes ela nem sabe o que ela quer. Isso. Importante é querer crescer. Ô, Esther, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas a gente vai continuar com esse papo que está tão gostoso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Esther Rosenberg Tarandacho. Eu tenho que olhar aqui. Ela é presidente do Grupo Haverim, que é um grupo que trabalha com pessoas com deficiência. Eu queria fazer essa pergunta no primeiro bloco e não fiz. Mas eu vou fazer de cara, porque senão eu esqueço de novo, e depois a gente continua essa conversa de família. Tá. Você trouxe um livro para mim que você diz que conta a história de 18 anos, vocês completaram 18 anos de atividade, e esse livro conta as histórias de bem-sucedidas, histórias deve ser de personagens, as estratégias que vocês usaram para chegar aos 18 anos. Fala um pouquinho do livro para mim. Então, esse livro, ele foi um livro que nós quisemos registrar o nosso percurso de vida, dizendo que essa metodologia de trabalho que nós assumimos, ela poderia ser repassada. Né? Não tem que ficar com a gente, outras pessoas poderiam se beneficiar. E o que nós fizemos? Nós construímos essa metodologia e você vai ver que numa segunda parte tem uma parte interativa. Foram fotógrafos que foram ao Grupo Haverim, nós temos também fotógrafos do Grupo Haverim, pessoas com deficiência intelectual, que tiraram fotos. Então nós ilustramos com foto. E temos depoimentos de pessoas ligadas à área, do qual elas referendam e dão subsídios para essa metodologia nossa. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns depoimentos de famílias, de profissionais, das próprias pessoas com deficiência, que traduzem o que é estar no Grupo Haverim, o que é pertencer a um grupo. Isso tudo um conhecimento a ser repassado. Com certeza. Como é que você adquire esse livro? Não se adquire, porque esse livro foi patrocinado pela Lei Rouanet. Nós ainda temos exemplares, as pessoas podem nos procurar e que a gente dá... Se a pessoa quiser conhecer um pouquinho da história de vocês, entra lá no site... E nos encaminha um pedido do livro que nós teremos o maior prazer de mandar. www.haverim, tá aí na tela, escreve com S-H-A, como se fosse chá. CH. C-H-A, certo? Eu erro, né? Também, faz parte. C-H-A, escreve assim, Isso. grupohaverim.org.br. Você entra no site e procura a edição do livro, solicita esse livro e eles vão te dar o endereço para você ir buscar. É importante conhecer as histórias dessas instituições, você vai ver que elas têm muita experiência para ser repassada, não é isso? Acho que 18 anos, né? É uma experiência enorme para ser repassada. Muito. Ou você pode ligar também para o 3818-8876. Também atende, né? Atende, com o maior prazer.
É um livro que é bonito de se ver, muita fotografia, Tem muita bastante, história. Muita história. História de pessoas em particular. Com certeza. Então, você vai ficar emocionado. Com certeza um exemplo único. Obrigada. Ô, Esther, vamos voltar lá à questão da família, porque isso aí eu considero de uma importância incrível. Bom, primeiro, o Grupo Raverim trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Isso. Certo? Dificuldade de aprendizagem, dificuldade cognitiva, às vezes até deficiência física por questões da deficiência intelectual, deficiências múltiplas. Tudo isso é um trabalho que vocês desenvolvem lá. Antes da pergunta, tem vagas? Tem. Tem vagas? Tem. Ligar para lá, consegue? A gente vai fazer um processo de triagem. Nesse processo de triagem, a gente vê se o Raverim tem condições de ajudá-lo. Agora nós vamos voltar ao assunto da família. Nesse processo de triagem, você já vê se a família está predisposta a participar ou não. Se a família não estiver predisposta a participar, existe uma rejeição? Não. A gente trabalha com a família. Você vai... Se a família falar, não, eu vou pôr ele aí, mas eu vou... Não existe isso. Eu vou embora para Botucatu. Não existe Botucatu isso. é minha terra, eu nasci. Na verdade, o Grupo Raverim começou há 21 anos atrás, trabalhando aos finais de semana, aos domingos. Eu vou te remontar um pouquinho a história do Raverim, porque eu acredito que seja importante e possa servir de exemplo para outras famílias. Nós começamos com 4 famílias, há mais de 21 anos, 23 anos atrás, perguntando a essas famílias o que elas gostariam em relação aos seus filhos. E você sabe que a primeira resposta é assim: quando eu morrer, onde vão ficar meus filhos? Sim. Essa era a grande angústia. E aí a gente começou com essas 4 famílias perguntando, mas até lá, nós temos prazo quando eu morrer, certo? E durante um ano nós ficamos trabalhando com essas famílias, conhecendo seus filhos. Eu já conheci algumas dessas 4 famílias. Nós não temos vida social, não conseguimos ir na casa dos outros, não somos convidados. E quando somos convidados, também ficamos muito receosos que meu filho vai incomodar ou vai quebrar alguma coisa, não vai saber se comportar. Então a gente prefere não ir. Isso a gente foi pouco a pouco trabalhando. É uma dificuldade legítima, Legítima, não é? Ainda mais pelo desconhecimento dos outros, o que caracteriza a deficiência. Pouco a pouco nós fomos trabalhando e nós chegamos no final desse percurso sabendo que a gente gostaria de fazer um programa de sociabilização. Onde você vai sociabilizar alguém? Dentro de um contexto comunitário. Não adiantava alugar uma casinha e dizer assim, olha, nós vamos fazer o programa numa casinha. Não. Aí nós fomos à Hebraica. A Hebraica nos cedeu o espaço. Até hoje ela é a nossa grande casa, né? Nos cede uma infraestrutura, apesar do Raverim ser autônomo nessa. E começamos a trabalhar, vencendo todas as etapas de um preconceito comum a qualquer lugar que você vá. Se você vai, quando tem 1 ou 2 elementos na família, já existe o preconceito, você imaginou se sair com um grupo. Sim. Mas eu posso te dizer, assim, muito feliz, que nós conseguimos, junto com essa comunidade toda mais ampla, mudar a história. As pessoas hoje são convidadas a participar, as famílias são convidadas. E o que aconteceu nesse percurso? Essas pessoas tiveram mais independência, autonomia, o querer. Então, se ela sai aos domingos, onde você quer ir? Em lugares que você gosta de ir. Eu quero ir no McDonald's. Aí as mães dizem, mas outra vez no McDonald's? Porque ele escolheu ir ao McDonald's. Então, nós vamos ensiná-lo como escolher o seu lanche. Eles não vão saber o valor do dinheiro. O cara que é torcedor do Corinthians, ele vai de quarta e de sábado assistir o jogo do Corinthians toda semana há 30 anos. E aí Por que o moleque não pode ir no McDonald's uma vez por semana? E aí, o que nós fizemos? E nós estamos falando mal, não. Eu acho que tem que ir, torcedor vai, né? E nós estamos aqui a partidade de restaurantes. Mas assim, o que nós propusemos para ele? Olha, vamos hoje experimentar uma outra coisa? Vamos viver uma outra coisa? E assim a gente foi ampliando o universo. E quando se amplia o universo, se amplia vocabulário, se amplia experiências de vida. Ele passa a falar para a família, quando ele tem condições, aonde ele foi, o que ele fez. E o nosso trabalho lá no Raverim, nós temos uma metodologia que semanalmente o monitor do grupo liga para esta pessoa e o convida a escolher as atividades que ele quer ir. Uhum.
E hoje a gente já tem, depois desse tempo, que as pessoas, alguns já ligam para o monitor dizendo assim, eu quero ir nessa atividade. O que é ele ligar? A partir do momento que a atividade é escolhida por ele ou tem a participação dele no processo de escolha, a interatividade é maior. Com certeza. E aí nós tentamos explorar o mundo, né? Você vai num Sesc, num teatro, num cinema, vai comemorar um aniversário, vai sentar num dia na casa de alguém para conversar, vai à piscina. São atividades do qual ele se sente pertencente à sociedade. É isso que nós queremos, que ele sinta que ele pertence a um grupo, ele tem um grupo de amigos, porque Haverim quer dizer amigos, ele tem um grupo de amigos com quem ele pode sair. E que ele está nos seus pares, não é? Também você não busca muitas vezes seus pares? Sim. E com esse fortalecimento, algumas das pessoas também conseguem caminhar para outros grupos da sociedade, de uma forma mais independente e autônoma. Certo, porque quando você é empurrado para uma atividade que você não gosta, o rendimento é quase zero, né? Ainda mais se for social, cultural e de lazer, né? Ô Esther, a conversa nossa tá boa, mas eu rodo e fico conversando com você e não volto no assunto inicial lá que eu queria falar, sobre família, que eu considero muito importante. Por quê? Você disse agora há pouco o seguinte, quando a família me procura, você já percebe que ela deu um passo. Então, nós estávamos falando de protagonismo. Você disse, muitas pessoas nem sabem o que é exatamente um protagonismo. É quem dá o primeiro passo, quem busca, quem vai atrás de informação, quem vai atrás de resolver o problema, ou quem fica no centro do problema e fala assim, deixa para mim, né? Como diz no futebol, manda pro meu peito que eu resolvo a situação. Certo? Esse é o protagonista, é aquele cara que toma a frente do problema, é aquele cara que vai resolver. A partir do momento que a família vai buscar, você já vê que existe uma abertura para esse processo de integração e de comunicação e de ensinamento para eles? A gente chama de sensibilização e mobilização da família. Os primeiros momentos é de sensibilização. Na medida em que ela está lá, ela está motivada e ela vai se sentindo pouco a pouco parte deste processo. Ela não traz só o filho, ela também está se trazendo. Muitas vezes o filho é o caminho para a família chegar a ser assistida, não é? Então, às vezes a família precisa de mais assistência do que o filho? Precisa. Às vezes a gente tem que trabalhar com a família, não esquecendo a pessoa com deficiência. A gente vai dar atenção a ele, mas a gente também vai dar atenção à família. Não, mas a família às vezes tem problemas de trauma, problemas psicológicos e problemas de frustração tão grande que às vezes ultrapassa o problema da criança. Veja, a gente tem um linear de onde nós podemos trabalhar. Nós estamos trabalhando com essa família frente ao foco da sociabilização. Se nós sentirmos que essa família precisa de um novo apoio, de um outro apoio, nós encaminhamos a família para um atendimento mais especializado, ou uma terapia familiar, um atendimento individual de um membro da família que a gente sinta que se faz necessário, né? Então, só crescemos quando crescemos com uma organização e com um caminhar que a gente sabe para onde nós estamos indo, certo? A família também chega lá e ela precisa desse apoio. E ela precisa ser acolhida. Nós dissemos que o primeiro momento é o momento da acolhida. Desse momento que ela se sinta acolhida, ela vai colocando aos poucos. Ela não coloca tudo na primeira vez. Ela vai colocando aos poucos, à medida que ela vai criando um vínculo com você. Só vou contar minha história de vida para você quando eu sentir que eu tenho um vínculo. Tem coisas que eu posso te contar. Às vezes tem alguma coisinha, uma mágoa lá no fundo do coração que a pessoa só vai conseguir soltar quando ela tiver confiança. Confiança. E todos nós somos assim. E eu queria só te colocar uma coisa, que a legislação brasileira, o SUAS, Serviço Integrado da Assistência Social, Unificado da Assistência Social, fala desse pilar da família. A importância da gente trabalhar com a família. Né? Então, veja, nós temos ao nível particular, nós temos ao nível federal, as políticas de atendimento às famílias. Isto se tornou cada vez mais importante. Quando nós estamos aqui na Câmara com o Floriano Pêssaro, ele fez o Programação Família, que tinha uma repercussão de atendimento às famílias. Não importa o nível da família. Esther, preciso encerrar o programa. Que pena, né? Mas eu queria deixar um recado para as famílias. Nós entendemos aqui do programa Diversidade que a família se encontra numa situação muito delicada. Ela fica no fio da navalha. Muitas vezes até com vontade, ela erra porque
é muito realmente delicada a situação, é um fio muito tênue que se coloca para o acerto e para o erro. Então nós falamos aí da participação da família no crescimento da criança com deficiência, na integração e socialização, né? Nós falamos da continuidade, quem é que vai ser o sucessor na questão do protagonismo, de cuidar dessa criança com deficiência. Nós falamos das famílias que abandonam ou que não participam. Então tudo isso precisa ser estudado, tudo isso precisa ser organizado e tudo isso precisa do apoio de profissionais que consigam identificar um caminho correto para cada perfil, porque as crianças com deficiência não são iguais, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua carência, a sua demanda, o seu jeito de ser, e por isso precisa do apoio de profissionais. Esther, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que te agradeço e deixo um recado. Hoje nós não só falamos da criança, mas do jovem, do adulto e do idoso com deficiência. E é muito importante que a gente tenha clareza que em cada fase da vida, essas pessoas têm um caminho, elas precisam de coisas diferentes conforme o seu potencial e as suas necessidades. E vamos olhá-las sempre do lado humano, são pessoas. Como únicas. Únicas. E essas pessoas são que têm deficiência, né? A deficiência não é que está na frente da pessoa, ela está atrás, porque antes de qualquer coisa, nós tratamos com pessoas e essas pessoas são importantíssimas para nós. Verdade. Sejam elas, sejam as famílias delas, seja você, seja qualquer um que esteja no nosso entorno, o respeito às pessoas é algo que tem que muito ser importante. Preservado. Muito obrigado. Nós conversamos com a Esther Rosenberg Tarandache, eu tenho que ler toda vez, Tarandache. Não tem problema. Que é presidente do Grupo Haverim, uma entidade que cuida de crianças com deficiência intelectual. Nós agradecemos a você que esteve conosco no programa Diversidade e te esperamos na próxima semana. Até lá.